A questão número 6 tem aqui duas expressões. E olha só que essas expressões tem aqui, ó. Tem as 4 operações, mais, menos, vezes, dividido. Mas tem isso aqui também, ó, raiz quadrada, aqui, ó. Elevado ao cubo, elevado à quarta, quer dizer, potências, né? Então, não vem dizer que não cai raiz quadrada, potência no colégio militar, que cai sim. Então, olha aí, ó, capítulo 8, potências, tem que estudar isso aí, senão você não consegue resolver essas expressões, hein? Então, qual é a historinha? As irmãs Caroline e Letícia tinham duas opções de rotas diferentes para conhecer o Parque Magic Kingdom, determinadas pelos resultados das expressões numéricas abaixo. Aqui, rota 1, essa expressão. Rota 2, essa expressão. E observe que, além de tudo, ainda tem aqui, ó, parênteses, aqui colchetes, ó. Abriu o colchete, fechou aqui o colchete, tá vendo? E também tem chaves, ó. Abriu chave, fechou chave. Aqui a mesma coisa. Chave, aqui parênteses, aqui colchete e aqui mais parênteses. Então a gente tem que saber calcular essas coisas aí, né? Quando você vai calcular uma expressão, você tem que visualizar quais são as porções a serem calculadas. O que seria uma porção? É o seguinte, aqui a gente tem uma operação de adição e aqui a gente tem uma divisão, tá vendo? Essa raiz quadrada está dividida por isso aqui. Quando você tem uma multiplicação ou divisão, aquilo representa, é como se fosse uma continuação da expressão. Isso aqui, tudo é uma coisa só. É porque você tem que fazer primeiro as multiplicações e divisões. Então a gente tem que fazer primeiro isso aqui, ó. Essas coisas aqui, essas duas expressões menores, elas estão ligadas por uma divisão. Então elas se comportam como se fosse uma única expressão. Essa expressão está somada com isso aqui. Aí tem o colchete. Então tudo bem, a expressão que está dentro do colchete. Então isso aqui é um valor somado com esse valor. E ainda tem isso aqui, ó, subtraído desse valor, raiz de 1024. Então a gente tem que calcular essa expressãozinha, essa aqui e essa aqui. Aqui nessa de baixo tem alguma coisa parecida, ó. Aqui é uma potência, aqui uma multiplicação. Acabou aqui, ó, apareceu uma adição. Então é como se isso aqui formasse um elemento que você vai ter que somar. Somar com esse outro elemento aqui, ó. Abriu colchete, fechou colchete. Então, essa segunda expressão é como se fosse isso aqui. Isso somado com isso, tá vendo? E aqui a gente tem 3 elementos para somar. Então, como é que a gente calcula esses valores? Vamos começar com essa aqui, ó. Raiz quadrada de 0,0064. O que é raiz quadrada de 0,0064? Bom, primeiro vamos ver aqui o que é 0,0064. Isso aqui é a mesma coisa. Ó, isso aqui é a mesma coisa que 64 dividido por quanto? Isso aqui é 64 milésimos? Não, isso aqui é 64 décimos de milésimos. Não são 4 casas decimais aqui? Então, esse número decimal, ele é a mesma coisa que 64 dividido por quanto? Por 10.000. É 4 zeros, porque você tem aqui 4 casas decimais. E a raiz quadrada de uma fração, como é que a gente faz? É a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. E raiz de 64 é 8. Então a gente pode escrever direto aqui, ó, raiz de 64. Ó, é isso aqui. Raiz de 64 dividido pela raiz de 10.000. A raiz de uma fração é igual à raiz do numerador dividida pela raiz do denominador, né? Ó,
Raízes e potências, capítulo 8, hein? Estuda lá. Então isso aqui vai ficar raiz de 64, 8. E raiz de 10.000 é o quê? Ó, 10.000 é um quadrado. 10.000 é a mesma coisa que 100 vezes 100. Ou seja, isso aqui é 100 ao quadrado. Então, quem é a raiz quadrada dele? É 100. Não é isso que é raiz quadrada? É um número que elevado ao quadrado vai dar o número dado. Qual é o número que você vai elevar ao quadrado para dar 10.000? É o 100. Então, a raiz quadrada de 10.000 é 100. Então, isso aqui é o que a gente calculou? É somente essa raiz quadrada aqui. Agora, isso aqui está dividido por isso aqui, 0,2 ao cubo. O que é 0,2 ao cubo? 0,2 ao cubo, você pode escrever o 0,2 na forma de fração. Isso aqui é 2 sobre 10. E você está elevando ao cubo. Então, isso aqui é a mesma coisa que... Como é que a gente eleva uma fração ao cubo? Eleva o numerador e eleva o denominador. Então, isso aqui vai ficar 2 ao cubo dividido por 10 ao cubo. Quer dizer, isso aqui vai ficar 8 dividido por 1000. Então, o que a gente está fazendo aqui nessa expressãozinha é fazendo essa raiz que dá isso e dividindo por isso aqui que dá isso. Então, a conta que a gente está fazendo aqui, somente nessa parte, é 8 sobre 100 dividido por 8 sobre 1000. É uma divisão de frações. Dividir frações é a mesma coisa que você pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, isso aqui vai ficar 8 sobre 100. Você vai multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, vai ficar 1000 sobre 8. E quanto é que vai dar isso? Aqui corta 8 com 8. 1000 dividido por 100 dá 10. Então, 10 é essa parte aqui da expressão. Essa primeira parte da expressão, ela vale 10. E aí tem que continuar fazendo, né? Vamos fazer essa aqui agora, ó. Essa aqui parece que vai ser mais um pouco trabalhosa, hein? Aqui a gente tem o quê? 0,05 somado com 0,01, que está entre parênteses. Aí isso está elevado ao quadrado e ainda está multiplicado por 10 elevado à quarta. Então, vamos fazer esse aqui. Então, isso aqui vai ficar o quê? Dentro dos parênteses, nós temos 0,05 somado com 0,01. Quanto é que dá essa parte aqui? 0,06. Então, a gente tem 0,06... que está elevado ao quadrado e multiplicado por 10 à quarta. Calma aí. O que é 0,06? É 6 dividido por 100. Então, 6 dividido por 100, isso é o 0,06. Ele está elevado ao quadrado. Calma aí que eu já vou fazer. E está multiplicado aqui por 10 à quarta. 10 elevado à quarta. Como é que se faz aqui a potência de uma fração? Você eleva o numerador, aquela potência, e eleva o denominador, aquela potência. Então, isso aqui vai ficar 6 ao quadrado dividido por 100 ao quadrado. 100 ao quadrado é 100 vezes 100. Que é a mesma coisa que o quê? 10.000, 100 vezes 100 é 10.000, e acontece que 10.000 é a mesma coisa que 10 elevado à quarta. Olha só que interessante, isso aqui vai cortar. 10 elevado à quarta é 1 seguido de 4 zeros. E aqui 100 vezes 100 também é isso. 100 vezes 100 é 10.000, que é 1 seguido de 4 zeros. Então, essa parte aqui vai cortar com essa. É a mesma coisa. O que sobrou? 6 ao quadrado. 6 ao quadrado que dá 36.
Tá, então onde está esse 36? Esse 36 é isso aqui, ó. É isso aqui, ó, 36. Então a gente tem aqui dentro das chaves essa primeira parte que vale 10, somada com essa outra parte aqui, que a gente viu que dá 36, até agora tá dando 46, né? A soma desses dois. E agora a gente tem que subtrair isso aqui, raiz quadrada de 1024. Puxa vida, que maldade! Você tem que saber o que é raiz quadrada de 1024, é mais ou menos. Você tem que saber alguns quadrados importantes, né? Por exemplo, quem é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é um quadrado que você tem que saber, né? É 100. Quer ver outro aqui? Claro, você tem 11 ao quadrado, que é 121. Tem 12 ao quadrado, que é 144. Tem vários quadrados aí que convém a gente conhecer, né? Quer ver um outro? Ó, 20 ao quadrado, que é 400. Que mais? Vamos pular para o 30. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que dá 900. E esse número 1024 aqui é um número manjado, hein? Sabe quem é isso aqui? Isso aqui é 32 ao quadrado. 32 ao quadrado é 32 vezes 32, que é 1024. Você é obrigado a saber isso? Não, não é obrigado a saber. Mas se você tiver que descobrir isso aqui numa prova, você vai perder um tempão. Se você já sabe que 32 ao quadrado é 1024, você acha mais rápido a raiz quadrada disso aqui. Como é que você faria sem saber isso? Ó, 1024 eu não sei quem é. Eu quero extrair a raiz quadrada disso. Como que eu faço? Vamos fatorar, vamos transformar isso aqui numa potência. 1024 fatorado vai ficar o quê? Ó, isso aqui dá para dividir por 2. Dá 512. Dá para dividir por 2 também. Isso dá 256. Ainda dá para dividir por 2. Dá 128. Ainda dá por 2, isso dá 64. Ainda dá por 2, isso dá 32. E continua dividindo, ó, 32 ainda dá por 2, vai ficar 16. Aqui ainda dá por 2, vai ficar 8. Aqui ainda dá por 2, vai ser 4. Dá por 2, vai ser 2. E dá por 2, vai ser 1. Então, olha só, 1024 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a quanto? Quantas vezes aparece o fator 2 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1024 é 2 elevado a décima. Claro que quem já sabe que 1024 é o número manjado, é 2 elevado a décima, faz essa raiz quadrada rapidinho, né? Então, 1024 é 2 elevado a décima. E 2 elevado a décima é a mesma coisa que 2 à quinta vezes 2 à quinta. Ou, se preferir, isso aqui é 2 à quinta ao quadrado. A potência de uma potência, né? Você multiplica os expoentes. Então, a raiz de 1024, que é o que ele quer, raiz de 1024, é a mesma coisa que a raiz de 2 à quinta vezes 2 à quinta. Quanto é que dá isso? Raiz quadrada de um número é um valor que, se você elevar ao quadrado, vai dar esse tal número que você quer achar a raiz, né? Então, é 2 à quinta. 2 à quinta é a mesma coisa que 32. Tá vendo só que maldade? O Colégio Militar quer que você saiba calcular a raiz quadrada de 1024. Tem que saber. Portanto, isso aqui vai dar... Raiz de 1024 é 32. Então, quanto é que dá o resultado dessa conta aqui? Ó, a gente tem 10 mais 36 é 46. 46 menos 32, isso dá quanto? 46 menos 32, isso aqui dá 14. Então, 14 é o resultado dessa primeira expressão. Ufa, ainda tem a segunda expressão aqui. Essa segunda expressão aqui vai ser um pouquinho menos trabalhosa. Claro, é uma expressão menor, né? Então, a gente tem essa parte somada com essa parte. Então, essa primeira parte é 3 ao quadrado multiplicado
por 0,001 elevado a zero. 3 ao quadrado multiplicado por 0,001 elevado a zero. Elevado a zero, o que é elevado a zero? Qualquer número elevado a zero dá como resultado 1. Claro, você estudou potências, você sabe disso. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Se você quiser fazer, por exemplo, 5 elevado a zero, isso dá 1. Se você quiser fazer 1000 elevado a zero, dá 1. Se você quiser fazer 0,1235 elevado a zero, isso dá 1. O único número que você não pode elevar a zero é o próprio zero. Isso aqui, 0 elevado a zero, é uma expressão que você não pode fazer. Não existe potência de expoente zero e base zero, tá? Isso aqui é proibido, não é definido. Não é definido. Mas qualquer outro número que não seja zero, você pode elevar a zero, que o resultado vai ser 1. Então, essa aqui, por exemplo, 0,001 elevado a zero, isso dá 1 também. Então, o que ficou aqui nessa expressão? 3 ao quadrado vezes 1. Olha que moleza. 3 ao quadrado vezes 1, isso aqui vai dar 3 ao quadrado, que é 9. Então, essa expressãozinha aqui deu apenas 9. Essa foi fácil, hein? E para terminar, essa última aqui. Aqui nós temos número misto, né? 3 e 1/3 menos 3 e 1/4. Olha só, 3 e 1/3 menos 3 e 1/4. 3 e 1/3 menos 3 e 1/4. Isso aqui é a mesma coisa. Já que aqui tem 3 e aqui tem 3, e você sabe que o inteiro que tem aqui no número misto, ele é somado. É um número 3 somado com essa fração. Tá, então você tem o número 3 somado com essa fração. Aí você tira dele, abate dele, subtrai também o número 3 somado com essa fração. Então 3 com 3 vai morrer. Esse 3 cancela com esse 3. Isso aqui vai dar a mesma coisa que 1/3 menos 1/4. Então assim é muito mais simples. Quando você está operando com um número misto, você pode operar com a parte inteira e operar com a parte fracionária. Aqui no caso, como é a subtração, você faz 3 menos 3, que é 0. Então não vai ter a parte inteira, só vai ter isso aqui, 1/3 menos 1/4. Claro, se você quisesse, você poderia transformar o número misto em fração aqui e operar normalmente, só que ia dar um pouquinho mais de trabalho. Ó, 3 e 1/3, transformando em fração imprópria, o que é 3 e 1/3? Você multiplica aqui, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então, 10/3 menos, aqui você faz 3 vezes 4, 12, 12 mais 1, 13. Então, 13/4. Você ia fazer desse jeito, 10/3 menos 13/4. Mas isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó, 1/3 menos 1/4, porque o 3 daqui mata com o 3 daqui. Eu vou fazer desse jeito aqui, tá? Então aqui, esse conteúdo aqui, entre parênteses, é a mesma coisa que 1/3 menos 1/4. Então, 1/3 menos 1/4, a gente tem que tirar o MMC para poder subtrair. Qual é o MMC entre 3 e 4? É o produto deles, 12. Claro, se você fatorasse, você ia encontrar 3 e 4, ia aparecer o fator 2, e o 2 de novo, e o fator 3. Então, 2 vezes 2 vezes 3, que dá 12. Portanto, aqui vai por 4 e aqui vai por 3. Então, isso aqui multiplica 4 vezes 1, 4, menos 3 vezes 1, 3, dividido por 12. Ou seja, 1 sobre 12. 1 sobre 12 é isso aqui, ó. 1 sobre 12. Só que a gente ainda tem que dividir por isso aqui, ó. 1/6 ao quadrado. Eu vou fazer na outra folha. 1 sobre 12 tem que fazer a divisão por isso aqui. 1/6 ao quadrado. Não esqueça que a potência você tem que fazer primeiro, tá? Você não pode fazer 1 sobre 12
dividido por 1/6 para depois elevar ao quadrado. Não é assim. A potência você tem que fazer primeiro. Então, isso aqui tudo é uma coisa só. Está dentro de um pacote. Então, quanto que é 1/6 elevado ao quadrado? 1/6 ao quadrado é 1 ao quadrado dividido por 6 ao quadrado. Potência de uma fração. Eleva o numerador e eleva o denominador. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 12 dividido. Aí, essa fração vai ficar 1 sobre 36. E agora ficou uma divisão de frações. Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração, 36 sobre 1. Aí vai poder simplificar aqui por 12, né? Ó, 36 dividido por 12 dá 3. Então aqui fica 1 e aqui fica 3. Ou seja, isso aqui deu 3. 3 é o quê? É esse resultado aqui que a gente acabou de calcular. Então isso aqui ficou 3. E finalmente, a gente tem aqui, ó, 9 mais 3, que dá 12. Então, o resultado da primeira expressão é 14 e o resultado da segunda expressão é 12. O que que o problema está perguntando? Olha aqui, sabendo que o resultado de cada uma das expressões numéricas é o tempo em horas que as irmãs gastariam para realizar as visitas em todas as atrações do parque e que elas escolheram a rota com menor tempo de duração, podemos afirmar que a rota escolhida durou. A rota escolhida é o número menor, né? Essa aqui deu 14, essa aqui deu 12. Então, seria 14 horas para ir por esse caminho, 12 horas para ir por esse caminho. Foi escolhida a de menor duração. Então, foi escolhida essa aqui, a rota 2, que tem duração de 12 horas. Então, olha aqui, a duração da tal rota escolhida é isso aqui, ó, 12 horas. Resposta correta, letra A de alfa.